Uma outra forma de classificar os ácidos é quanto ao grau de ionização. O que é o grau de ionização? É o número de mols ionizados dividido pelo número de mols inicial. Por exemplo, o HCl, se eu coloco em água, ele forma H+, e Cl-. Digamos que eu coloque 1 mol de HCl e que no produto ele ionize 1 mol de H+, ou seja, ele ionizou tudo que eu tinha se transformou. Então, o alfa seria o número de mols ionizados, produto 1 mol, dividido pelo número de mols inicial, que eu coloquei, o que eu tinha no início, que era 1 mol. Então, 1 dividido por 1 dá 1. Ou, multiplicado por 100, isso daqui dá 100%. Isso significa que esse ácido é um ácido forte, porque ele fica entre um alfa de 100 a 50%, tá? Agora, digamos que eu tivesse colocado 1 mol e desses 1 mol tivesse ionizado apenas 0,2 mols. Então, o alfa seria o número de mols ionizados, que é 0,2, dividido por 1, né? Então, isso daqui seria um alfa de 0,2, que multiplicado por 100 daria 20. Então, seria 20%. Ele ficaria aqui, ó, num ácido moderado. De 5 a 50%, ele é moderado. E se eu fizer o número de mols ionizado pelo número de mols inicial e ficar entre 0,5, esse ácido é considerado fraco, tá? Quais ácidos são fortes? Isso aqui é fácil de decorar. Os fortes são sempre HCl, HBr e o HI, clorídrico, bromídrico e iodídrico. Ácido fluorídrico é moderado e todos os demais ácidos são fracos. Isso falando dos hidrácidos. Hidrácidos são ácidos que têm apenas hidrogênio e um outro elemento, não tem oxigênio. Agora, nós temos também oxiácidos. Oxiácidos são ácidos que têm, além do hidrogênio de um outro elemento, eles têm oxigênio na fórmula. Então, para classificar quanto à força, a gente vai ter que fazer Y menos X. Y é o número de oxigênios e X é o número de hidrogênios. Então, por exemplo, HCl, ó, quantos oxigênios nós temos? 1. E quantos hidrogênios? 1. 1 menos 1 é 0. Se deu 0, é fraco. H3PO4, o número de oxigênios é 4, de hidrogênios é 3. 4 menos 3 dá 1, é moderado. H2SO4, oxigênios é 4, hidrogênios é 2. 4 menos 2 é 2, é considerado um ácido forte. E HClO4, 4 oxigênios menos 1, hidrogênio dá 3. 3 é muito forte. Então, tá aqui a classificação dos oxiácidos. Vamos dar então a nomenclatura desses ácidos. Como que nós vamos dar o nome? Nós vamos colocar a palavra ácido, o prefixo do elemento e terminar com a palavra hídrico. Isso para os hidrácidos, isso para quando nós temos ácidos que não têm oxigênio, tá? Então, aqui seria o ácido clorídrico, e aqui seria o ácido bromídrico. Para os oxiácidos, a gente tem que utilizar a nomenclatura dos ânions correspondentes. E daí aqui, pessoal, não tem muito o que fazer. Aqui a gente teria que decorar essa tabela de ânions. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha aqui. Por exemplo, vamos dar o próprio exemplo aqui, o CO3. Cadê o CO3? Aqui, ó. CO3 2-, ele é o carbonato, né? Então, veja bem, toda vez que o ânion terminar com ato, o sufixo do ácido vai ser ico. Então, por exemplo, aqui, ó, o H2CO3, o ânion é o carbonato, aqui, ó, o CO3 2-, ele se ioniza em 2H+, e CO3 2-, o ânion é o carbonato, né? Então, qual que seria o ácido correspondente? Se ele termina em ato, seria ico, então ele seria o ácido carbônico, tá? Agora, se a terminação do ânion é ito, então o sufixo vai ser oso para o ácido. Então, veja aqui, por exemplo, ClO-, o nome dele é hipoclorito, tá aqui na tabela, ó. ClO-, aqui, ó, hipoclorito. Se ele é o hipoclorito, então, ele fica com o sufixo oso, é o ácido hipocloroso, tá?
Então, existem alguns ácidos que a regra da tabela ali dos ânions vai permanecer, mas eles têm mais de um NOx. Então, a gente precisa, nesses casos, utilizar alguns prefixos para esses oxiácidos. Por exemplo, vamos calcular o NOx do HClO4. HClO4. O NOx, né, a carga do oxigênio, como ele tende a ganhar 2 elétrons, a carga dele é menos 2. A carga do hidrogênio sempre vai ser mais 1. E a carga do cloro é X. A gente tem que determinar a carga do elemento central. Então, por exemplo, cada oxigênio tem a carga menos 2. Porém, eu tenho 4 oxigênios, então menos 2 vezes 4. Mais... Vamos fazer para o HClO4. A carga do oxigênio é menos 2, porque ele tende a ganhar 2 elétrons. Do hidrogênio é mais 1 e do cloro é X. Nossa missão é calcular o NOx do cloro, que é o elemento central. Então, cada oxigênio tem carga menos 2, só que eu tenho 4 oxigênios, então eu tenho que multiplicar por 4. Somando com o átomo central, que eu não sei, que eu chamei de X, e o hidrogênio, que é mais 1. Tudo isso tem que ser igual à carga da molécula. A molécula é neutra, então o NOx é 0. 2 vezes 4 é 8, mais X mais 1 vai ser igual a 0. X vai ser igual a menos 1 mais 8. Então, X vai ser igual a mais 7. Então, o NOx aqui do cloro deu mais 7. Toda vez que o NOx for mais 7, o nome do ácido vai ser ácido per... Aí o nome do elemento, o prefixo do elemento, e termina com ico. Então, esse daqui vai ser o ácido perclórico, porque eu tenho cloro, né? Se eu fizer o NOx aqui, calcular o NOx da mesma forma como eu fiz aqui para o cloro, né? Vai dar NOx mais 6 ou mais 5. Toda vez que o NOx der mais 6 ou mais 5, eu vou simplesmente chamar de ácido, terminação ico. Nesse caso, é o ácido clórico, tá? Toda vez que eu fizer o cálculo do NOx, por exemplo, para o HClO2, né, eu vou fazer o NOx, se der mais 4, mais 3 ou mais 2, ele vai ser ácido, o prefixo, e termina com oso. Então, esse daqui vai ser o ácido cloroso. E toda vez que eu fizer o NOx, por exemplo, calculei o NOx do cloro no HClO e deu mais 1. Se deu mais 1, é ácido hipo, prefixo oso. Esse daqui é o ácido hipocloroso. Então, toda vez que a gente tiver elementos com mais de um NOx, mais de uma possibilidade, a gente tem que fazer esse cálculo, tá? Aqui tem um exercício para vocês treinarem. A resposta já aparece aqui. Características das bases: são compostos iônicos, né? São sólidas nas condições ambientes, ternárias, significa que tem pelo menos 3 elementos, apresentam sabor cáustico, estriam a matéria orgânica, deixam vermelha a solução alcoólica de fenolftaleína. As bases recebem... Como que fica a nomenclatura das bases? É bem fácil. É hidróxido de e o nome do elemento. Por exemplo, NaOH. Como tem o OH, vai ser hidróxido de e daí o nome do elemento, sódio, tá? Quando eu tenho elementos que formam bases diferentes, com diferentes cargas, o número da carga do íon é acrescentado ao final do nome. Outra forma é acrescentar o sufixo oso ao íon de menor carga e ico ao íon de maior carga. Por exemplo, FeOH2. Se eu tenho FeOH2, né, esse 2 sobe para cá. Isso significa que esse ferro é o ferro mais 2. Se eu tenho o FeOH3, esse 3 sobe para cá. Isso significa que esse aqui é o ferro mais 3. Então, o ferro do OH2 é ferro 2+, e o ferro do FeOH3 é o ferro 3+. Então, como que fica? A gente vai utilizar oso para o íon de menor carga, né? Então, seria aqui o hidróxido ferroso ou hidróxido de ferro 2, porque a carga dele é mais 2.
E a gente vai utilizar o sufixo ico ao de maior carga. Então, não é FeOH3 que tem maior carga, vai ser o hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3. Tem um exercício aqui para vocês testarem seus conhecimentos. Podem parar o vídeo e tentar fazer. Depois vocês voltam ver a resposta. Vamos falar agora da escala de pH. O pH, a escala de pH, serve para nos mostrar o quanto uma solução ela é ácida ou ela é básica, né? pH significa potencial hidrogeniônico, é o quanto que eu tenho de H+ ou OH-, tá? Então, veja bem, se eu tenho HCl formando H+ mais Cl-, se eu colocar 1 mol de H+ e formar 1 mol de HCl e formar 1 mol de H+, esse ácido é um ácido forte, porque ele se ionizou totalmente. A substância ela vai ser mais ácida quanto mais H+ ela forma depois de ionizada, tá? Agora, essas concentrações elas são difíceis de lidar, porque elas dão valores 1 vezes 10 a menos 14, etc. Por isso surgiu a escala de logaritmo, para transformar esses valores, que eram, por exemplo, 1 vezes 10 a menos 14, a simplesmente 14. Então, o potencial de hidrogênio pode ser igual ao menos logaritmo da concentração de H+. E o potencial de OH-, que mede o poder da base, é menos log da concentração de OH-. Então, como ficaria esse exercício? Qual o pH da água pura a 25 graus Celsius? Então, a gente precisa considerar a concentração de íons hidrônio na água pura. Na água pura, a 25 graus Celsius, a concentração é de 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então, a gente realiza o cálculo do pH. pH é menos log da concentração de H3O+. Qual é a concentração de H3O+? 1 vezes 10 a menos 7. Então, pH é igual a log de 1 vezes 10 a menos 7. Como é base 10, então o pH vai ser igual àquele expoente ali, né? Esse menos com esse menos vira positivo. Então, o pH é igual a 7. Nós temos uma escala de pH que geralmente vai de 0 a 14. Para valores de pH, vejam que aqui eu tenho pH, eu posso olhar o pH ou o pOH. Vamos olhar apenas o pH, a escala de baixo. De 0 até 7, nós temos substâncias ácidas, né, abaixo de 7. Exatamente 7, né, até 6 é ácido. 7 são substâncias neutras e de 8 a 14 nós temos substâncias básicas, né? Então vejam que quanto menor o valor do pH, mais ácida é a substância, né? Aqui, quando eu tenho um pH de 1, eu tenho uma substância mais ácida do que quando eu tenho um pH de 6. E quando eu tenho uma substância com pH 9, ela é menos básica que uma substância com pH igual a 14. Então, pH 7 a substância é neutra, pH menor que 7 a solução é ácida e pH maior que 7 a solução é básica. Qual é o pH do sangue humano no qual a concentração de íons H3O+ é igual a 4 vezes 10 a menos 8 mol por litro a menos 1? O sangue é ácido ou é básico? Bom, aqui vocês podem fazer o exercício e dúvidas a gente tira na aula, ok? Nós temos uma relação entre pH e pOH, que diz o seguinte, que o pH mais o pH é igual a 14, ou que o pH mais o pOH é igual a pKw. Vamos utilizar, então, essas considerações. Qual o pH de uma solução de 0,04 molar de KOH? Eu tenho a base reagindo com água, formando K+ e OH-. Eu sei que o KOH tem uma solução de 0,04, né? Como a base é uma base forte, isso significa que todo OH que eu tinha aqui vai se transformar em OH-. Ou seja, se eu tinha 0,04 mols de KOH, ele vai se transformar em 0,04 mols de KOH, certo? Existem duas formas de fazer esse exercício. O primeiro caminho é utilizar aquela relação do KW, que é H3O+ vezes OH-, e fazer as considerações matemáticas aqui. O H3O+, ele tem que o KW tem um valor fixo de 1 vezes 10 a menos 14, dividido pela concentração de OH-, que é 0,04.
Esse valor dá uma concentração de H3O+, de 2,5 vezes 10 a menos 13. Fazendo o pH, né? Porque o pH é igual a menos log da concentração de H+. Aplicando nessa fórmula, que o pH é menos log de 2,5 vezes 10 a menos 3, dá 12,6. A segunda forma de fazer é utilizando direto o POH. O POH é menos log da concentração de OH+, ou seja, menos log de 0,04, que dá um POH de 1,4. Mas ele está pedindo o pH. Aí a gente utiliza a fórmula do pKw. pKw igual a pH mais POH. O pH, então, vai ser igual a 14, que é o pKw, o valor fixo, menos o POH de 1,4, que vai dar 12,6. Vejam que existe mais uma maneira de resolver esse exercício. Qual a concentração de H3O+ em uma solução cujo pH é 8,43? Veja que agora o problema está dando o pH e que é a concentração. Então, você joga na fórmula do pH, que é menos log da concentração, isolando o H3O+, né? Nós temos que H3O+ é igual a 10 elevado a menos pH, tá? É assim que resolve quando é o inverso. Então, H3O+ vai ser 10 elevado a menos 4,83. Esse é o valor da concentração. Então, a concentração de H3O+, né, se a gente for fazer na calculadora, é 1,5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Tem alguns exercícios aqui e eles têm resposta. Vamos falar agora dos sais. Sais são compostos iônicos que em meio aquoso se dissociam, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, ou um ânion diferente de OH-. Então, por exemplo, o NaCl, quando a gente coloca em água, ele vai liberar um cátion, que é o Na+, e o ânion, que é o Cl-. Ele não tem nem H+, nem OH-, tá? Então, ele é considerado um sal. Sais, pessoal, são compostos iônicos, logo nós sabemos que ele vai ter um metal e um não metal. Como que a gente determina a fórmula dos sais? Nós já vimos isso aqui lá nas ligações químicas, né? Mas sempre vai ser assim, ó. O cátion tem a sua carga e o ânion tem a sua carga. A gente inverte a carga do cátion com a carga do ânion, né? Então, por exemplo, se eu quiser ligar o potássio é do grupo 1, ele tem a carga mais 1. Se eu quiser ligar com o sulfeto ele é do grupo 16, então ele tem carga menos 2. Eu vou inverter aqui, então a fórmula fica K2S. Novamente, nós temos as principais ânions, tabela de cátions e tabela de ânions, com os seus principais NOx para a gente utilizar nos sais, tá? Como que a gente dá a nomenclatura dos sais? Para os sais normais, a gente dá o nome deriva do ácido e da base que lhe deram origem. A terminação do ácido sofre alteração. Então, por exemplo, se o ácido tinha origem chamado hídrico, oso ou ico, o sal vai ter origem chamado de eto, ito ou ato. Então, sais normais são aqueles sais que vêm da origem da reação entre um ácido e uma base. Então, por exemplo, NaCl é um sal normal, porque ele tem o cátion que veio da base NaOH e o Cl que veio do ácido HCl. Então, ele é considerado um sal normal. Nome do NaCl, a gente vai dar o nome do ânion, que é o cloreto. Por quê? Porque ele veio do ácido clorídrico, né? Então, a gente vai pegar o ânion correspondente e ver de onde que veio esse ácido. O Cl vem de qual ácido? Vem do HCl, né? Como que chama o HCl? Ácido clorídrico. Como ele chama ácido clorídrico, então o sal vai se chamar eto. Então, ele é o cloreto de sódio, porque o seu cátion é o sódio. KNO2. Qual seria o ácido do NO2? Seria o HNO2. HNO2 seria o ácido nitroso.
Se o ácido seria o ácido nitroso, então o sal vai terminar com ito. Seria o nitrito de potássio, que o cátion é potássio. Ca3PO4,2. Qual seria o ácido do PO4? 2. Se eu colocar hidrogênio na frente, seria o H3PO4. O H3PO4 se chama ácido ortofosfórico. Então, se terminava com orico, então o sal vai ser ato. Então, ele é o ortofosfato de cálcio. Vejam que aqui é importante a gente saber bem o nome dos ácidos. Nós temos também oxissais. Oxissais são sais que têm oxigênio na fórmula. Então, por exemplo, KNO2, né? Ele tem aqui ó, o NO2, oxigênio. Então, ele tem oxigênio, ele é classificado como oxissal. Nós vamos utilizar uma extensão da tabela de óxidos, ácidos e oxiácidos, pois a nomenclatura dos oxissais também depende do NOx. Então, se o NOx for mais 1 ou mais 2, ele vai se chamar hipo e o sufixo oso. E para oxissais se chama ito, tá? Oxiácidos e oxissais. Então, a gente tem essa nomenclatura. Mais 3 ou mais 4, ele vai ter o sufixo para óxidos ácidos e oxiácidos, oso, e para oxissais, ito. Mais 5 ou mais 6, para óxidos ácidos e oxiácidos vai se chamar ico, e para oxissais vai se chamar ato. E para mais 7, ele vai se chamar ico e oxissais, ato. Vejam que essa tabela, ela serve para dar nome tanto de ácidos, óxidos, como dos sais, como dos óxidos, que a gente ainda vai ver, tá? Então, por exemplo, o KNO2. KNO2, oxigênio tem NOx menos 2, potássio mais 1, nitrogênio X. Então, menos 2 vezes 2 oxigênios que eu tenho, mais X mais 1, vai ter a carga de 0. Então, 2 vezes 2 mais 4 mais X mais 1 é 0. X vai ser igual a menos 1 mais 4, X vai ser igual a mais 3. Então, o NOx do nitrogênio deu mais 3, se deu mais 3, o sal vai ser ito, então ele vai ser o nitrito de potássio. E nós seguimos essa mesma regra para determinar o NOx dos átomos centrais, e então seguir essa regra aqui do nome. Para hidroxissais são sais básicos, tá? Vejam que aqui eu tenho o cátion, o ânion e no meio eu tenho uma hidroxila. Sim, existem sais que têm hidroxila no meio, eles são chamados de hidroxissais ou sais básicos. Nós vamos utilizar as expressões monobásico, dibásico e o elemento. Então, esse daqui receberia o nome normal, cloreto. Como ele só tem uma hidroxila, seria monobásico de alumínio. Aqui, ó, eu tenho 2 cloros, né? E eu tenho uma base. Então, é monohidroxicloreto de alumínio, tá? Existem 2 formas. Tem aqui alguns exercícios para vocês praticarem, nos slides também. E por último, vamos falar dos óxidos. São compostos binários, ou seja, formados por apenas 2 elementos. E um dos elementos é obrigatoriamente o elemento oxigênio, e ele é o mais eletronegativo. Então, por exemplo, Fe2O3, SO3, Na2O, N2O, são todos óxidos. Como que a gente dá a nomenclatura? Bom, existem óxidos de NOx fixo, né, com metais de NOx fixo e de NOx variável. Quando o NOx é fixo, nós vamos ler a palavra óxido e o nome do elemento, bem facinho. Então, por exemplo, o sódio, ele é do grupo 1, ele tem NOx fixo mais 1. Então, vai ser óxido de sódio. O zinco também tem NOx fixo, então é óxido de zinco. Agora, existem alguns metais que têm NOx variável, por exemplo, o ferro, né? Então, eu tenho as fórmulas FeO e Fe2O3. Então, a gente vai ler óxido, seguindo do nome do elemento e do NOx escrito em algarismo romano. Então, por exemplo, aqui o NOx do oxigênio, né? Ele é menos 2 e
então o do ferro vai ser mais 2. Aqui, qual que é o NOx? Fe2O3. Qual que é o NOx do ferro aqui? Vamos calcular. O NOx do oxigênio é menos 2, eu tenho 3 oxigênios, mais 2 ferros vezes o seu NOx, tudo isso tem que dar zero. Menos 6 mais 2x igual a zero. 2x igual a 6, x igual a 6 dividido por 2, que dá 3. Então, aqui o NOx é mais 3. Então, aqui o NOx é mais 3 e aqui é mais 2. Então, esse daqui vai ser o óxido de ferro 2, porque a carga é mais 2, e esse daqui vai ser o óxido de ferro 3, porque a carga é mais 3, tá? Assim como nós tínhamos lá os sais, nós podemos ter também, aliás, as bases, nós podemos ter também as terminações oso ou ico para menor ou maior NOx. Então, esse daqui vai ser o NOx mais 3, ele vai terminar com ico, então é o óxido férrico, e esse daqui de NOx mais 2 é o óxido ferroso, termina com oso. Nós podemos colocar os prefixos mono, di e tri para números de átomos de cada elemento. Então, por exemplo, aqui tem 5 oxigênios, pentóxido de dicloro. Sempre nós vamos utilizar alguns metais, né? Alguns metais que tem. Como é que a gente vai saber, né? Quais que vão ser prefixo, sufixo ico ou oso? Aqui nós temos alguns metais. O ferro, cobalto e o níquel, eles têm NOx mais 2 e mais 3. O mercúrio e o cobre tem NOx mais 1 e mais 2, chumbo e platina mais 2 e mais 4 e ouro mais 1 e mais 3. Lembrando sempre que o maior NOx fica com o sufixo ico e o menor NOx fica com o sufixo oso.